Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. 1 Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existem neles, é o Deus que se revela através de atributos. A palavra atributo é um termo latim que quer dizer propriedade. Este versículo que eu acabei de ler, ele retrata sobre um dos atributos de Deus chamado de infinitude. E o referido, ele vai fazer coro com vários outros atributos que eu poderia aqui citar, como, por exemplo, o atributo de onipotência, Deus tem todo o poder. Onisciência, Deus sabe tudo. E um detalhe, dentro da onisciência tem um atributo chamado presciência. Deus sabe tudo e sabe antecipadamente. Aquilo que Isaías fala, que ele determina o futuro desde o princípio, ele já estabelece o fim. Desde o princípio ele já define o fim de tudo. Ninguém pega Deus de surpresa. É um Deus que é onisciente e ao mesmo tempo presciente. O atributo de onipotência, então, onisciência, onipresença, soberania. O atributo de imutabilidade, enfim, são atributos denominados de atributos naturais e atributos incomunicáveis. Deus, ele se utiliza desses atributos para se relacionar com o universo. E são incomunicáveis porque esses atributos, eles são peculiares unicamente e exclusivamente à divindade. Ou seja, os homens, eles não têm nenhum desses atributos. Não é comunicado ao homem nenhum desses atributos. Nem os anjos, nem aos demônios, Satanás. Não, só Deus, só a divindade é peculiar a esses atributos. Esses atributos chamados de incomunicáveis. Agora nós temos também atributos comunicáveis, que são chamados de morais, com os quais Deus partilha com os homens. Deus coloca parte desses atributos sobre os homens, que são eles: amor, misericórdia, santidade, justiça, fidelidade, verdade, sabedoria e tantos outros. Esses atributos comunicáveis, morais, Deus, ele partilha com os homens. E há um propósito nisso. Se por um lado existem aqueles que são incomunicáveis, e Deus, é como se Deus estivesse agindo diante do universo, dos homens, para que os homens pudessem reagir com os atributos com os quais Deus comunica com os homens, que são os morais. Esses atributos, então, incomunicáveis, de onipotência, onisciência, imutabilidade, infinitude, soberania, são atributos que têm por objetivo motivar a nossa fé, incitar a nossa fé, gerar fé em nós que cremos nesse Deus soberano, maravilhoso, enfim, um Deus que se revela através dos seus atributos para o bem das criaturas, para o bem de todos. E a parte que nós devemos reagir é a parte em que no tocante aos atributos morais, que eles vêm sobre nós com esta finalidade, que nós possamos refletir o caráter de Deus, refletir aquilo que Deus é nos seus atributos morais, na verdade, a santidade, a fidelidade, a justiça,
o amor, a misericórdia, né? E tantos outros atributos, que são muitos. Aqui não podemos deixar também de fazer menção do atributo unidade. Deus ele é único na sua essência, na sua natureza, ele é único, mas ao mesmo tempo na sua personalidade ele é triuno, aquilo que os teólogos chamam de Deus uno e Deus triuno. No tocante à essência ele é uno, no tocante à personalidade ele é triuno, porque ele é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus ele é uma unidade, porém composta. A exemplo de um cacho de uva, é um cacho, mas contém várias uvas, um cacho de banana e assim por diante. Para finalizar, o apelo que a palavra de Deus nos faz aqui é no sentido de que nós possamos refletir Deus. Deus ele age através dos atributos incomunicáveis, porque ele se relaciona com o universo e com a criação, através dos atributos incomunicáveis. E os atributos comunicáveis, nós reagimos diante de Deus. Aquilo que o Paulo fala lá em Romanos 8, 28 e o 37. No 37 ele vai falar que todas as coisas cooperam, quer dizer, sabendo que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor está no passado. Deus nos amou, quer dizer, Deus já agiu. E no 28 vai falar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O amar está no presente, é a parte que nós temos que fazer. Ou seja, Deus nos amou passado, Deus já agiu. No presente nós reagimos em amor. E toda a glória, honra e exaltação sejam dados ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém.